Salmo 29. Não temos, então. Tributai a Deus, Javé, poderosos tributai, tributai a Deus, Javé, toda glória e poder. Tributai a Deus a glória, sobre as águas ele está. Sua voz é poderosa, sua voz é majestosa, sua voz arranca os cedros que faz o Líbano saltar, qual bezerro faz saltar, e também o Sirion, como boi selvagem faz. Sua voz despede fogo, tremer todo o deserto. Sua voz é poderosa, treme o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz a corça dar a luz e os bosques faz despir. No seu templo glória diz. Deus preside os dilúvios como rei perpetuamente. Deus dá força ao seu povo, com a paz o abençoa. Amém. Que Deus nos abençoe com sua palavra, a voz do Senhor. A voz do Senhor, a sua voz despede fogo. É importante meditar sobre isso, né? A voz do Senhor, sua palavra pregada, despede fogo. O fogo que, claro, pode condenar o ímpio, mas no caso dos cristãos, pode aquecer o seu coração, né? E com a paz, Deus nos abençoa. É isso que estamos vendo aqui nesse estudo também, né? Nesse livro. A inclinação do Espírito é vida e paz. Nós vamos compartilhar aqui na tela o material que estamos considerando, estudando, o John Owen. Nós paramos no ponto 9,
que é que foi sobre o seguinte, algo mais a respeito do pensar em Deus. Então, lembrando aos irmãos que esse material está de forma resumida, é baseado numa obra de John Owen, sobre que se chama A Graça e o Dever de Pensar Espiritualmente. Então, essa obra ela é conhecida, né? Eu creio que ela não existe em português, em sua totalidade. É uma obra maravilhosa, né? Sobre a devoção espiritual, como estamos vendo. Nós vimos até aqui, né, sobre a primeira parte do livro. Hoje, veremos o último tópico da primeira parte. E essa primeira parte fala sobre a natureza do pensamento espiritual. É um texto que nós consideramos, Romanos 8:6. Vou ler aqui agora, novamente. Romanos 8:6. Diz assim o apóstolo Paulo, Romanos 8:6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação do espírito é vida e paz. Então, nós vimos na definição que ele dá sobre isso, sobre o espiritual, que é essa mentalidade espiritual, o exame da mentalidade espiritual. A mentalidade espiritual, não necessariamente. Vimos aqui os testes da mentalidade espiritual. Vimos cultivando pensamentos espirituais. Nós vimos também como pensar em coisas espirituais, pensando espiritualmente sobre Cristo, sobre a glória de Cristo. Como eu citei, existe um livreto também assim, pela mesma editora, né, sobre a glória de Cristo, do próprio John Owen, que é muito bom também, fantástico, né? Pensando espiritualmente sobre Deus e algo mais a respeito do pensar sobre Deus. Então, agora, hoje a gente vai falar desse tópico aqui, o 10, ajuda para quando o pensamento espiritual é difícil. Então, até aqui, nós temos considerado a questão do pensamento espiritual como algo muito importante, né, para a nossa vida, para a vida cristã. Nós falamos sobre isso já algumas vezes, nas introduções, né, sobre a seriedade disso, né, a importância disso. Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas parecem não pensar mais, né, não pensar seriamente sobre as coisas, até mesmo sobre as coisas dessa vida, e muito menos ainda eles estão pensando sobre o mundo por vir, sobre o dia do julgamento, sobre a eternidade, sobre as coisas espirituais, etc. As pessoas hoje parecem estar ocupadas demais com isso. E os cristãos, o povo de Deus, também encontra dificuldade com isso, porque nós estamos neste mundo, é claro, enfrentamos as nossas lutas, dificuldades, temos nossos afazeres diários, sejam afazeres domésticos, sejam afazeres em questão de estudos ou trabalho, e acabamos vivendo uma época muito rápida, né? Tudo em torno da rapidez, da comodidade das coisas. Nós queremos tudo para ontem. Então, quando se trata deste assunto, é um pouco difícil porque ele exige uma certa parada, né? Nós temos que parar para refletir, para pensar, para meditar. Então, creio que são poucas as pessoas hoje que têm se dedicado, se debruçado em assuntos como esse, tanto para a sua própria vida, quanto para ensinar também na igreja, né, sobre este assunto. E este assunto, você encontra ele nas Escrituras em muitos textos, especialmente no livro dos Salmos, né? O salmista fala muito sobre a importância do meditar. Salmo 119 fala muito sobre isso. O livro de Salmos, mas não apenas o livro de Salmos, desde o Velho Testamento, em Gênesis, né? Já menciona isso, e também no Novo Testamento. Uns exemplos de Paulo falando para Timóteo meditar, Maria guardava tudo em seu coração, né? Nós lemos lá. Então, sempre foi uma prática de pessoas piedosas, o meditar nas coisas desta vida. Atualmente, como eu citei para os irmãos, muitos escritores da área aí de desenvolvimento profissional, e etc. E tal, né? As áreas aí de trabalho hoje em dia, de motivação, etc. Tem muitos palestrantes aí hoje em dia, está na moda, né? Eles falam muito sobre a importância disso aqui também, que isso é importante para o ser humano como um todo.
E outras religiões, inclusive, né? Budismo, shintoísmo, religiões orientais, as pessoas praticam muito isso aqui, tanto que eu li um livro sobre o assunto, né? Eu acho que esse livro foi traduzido para o português. É um livro que ele, não vou lembrar o nome agora, tá? Não sei se o título em português também está igual, mas é um livro só sobre meditação. É de um autor americano, alguém traduziu, uma editora, não é uma editora famosa, não, é uma editora pequena, onde ele é uma tese de, se não me engano, uma dissertação de mestrado ou é doutorado, onde o autor ele pega muitos puritanos, citações explicando tudo isso aqui, várias citações deles, explicando essa prática, né? E como fazê-la no dia a dia. Um livro muito interessante. Aí ele disse o seguinte na introdução, que quando alguém perguntou para ele, alguém da igreja ou da família dele, não lembro, perguntou para ele sobre o que ele ia escrever, ele falou que ia escrever sobre meditação, as pessoas estranharam e falaram, mas isso não é coisa de religião oriental? Isso não é coisa de budismo? Coisa de... Olha que ponto nós chegamos, né? As pessoas acham que isso é coisa de outras religiões, sendo que a Bíblia fala disso em muitos textos, né? Muitas passagens. Abundantemente a Bíblia fala sobre isso. Mas você vê a superficialidade que nós encontramos em nossos dias, né? E não é coisa de outras religiões, mas é uma prática humana, que antigamente era comum para muitas pessoas, para muitos povos, né? Muito comum. O irmão Ilha comentou aqui que também no catolicismo romano, né? Recolhimento, recolhimento. Alguns usam o termo contemplação também, né? Esse termo, em muitos termos, né? Que as pessoas usam. E o que o John Owen basicamente está falando nesse livro é sobre isso, é sobre a meditação mesmo, sobre pensar espiritualmente. Ele deu aqui algumas diretrizes na parte anterior, e agora ele vai dar mais algumas a mais ainda quando é difícil essa prática. Isso tudo é a primeira parte ainda, né? E na segunda parte, ele vai desenvolver um pouco mais esse ponto do cultivo na mentalidade espiritual. Irmãos, eu creio que isso é um assunto extremamente importante também, devido a, hoje à nossa falta de vigor espiritual, uma falta de espiritualidade vigorosa, forte mesmo, poderosa. Somos muito rasos, superficiais. E aí está o motivo pelo qual não conseguimos vencer o pecado e vencer a nós mesmos, vencer as dificuldades, né, que nós temos no dia a dia, é pelo fato de não cultivarmos a mentalidade espiritual. A nossa sociedade atual, moderna, está na contramão disso aqui, né? Contramão. Um outro autor que eu vi uma vez, ele falou algo muito interessante, né? Falou que se essa sociedade atual, se você, como cristão hoje, nesse mundo moderno, se você quiser andar com Deus, você vai ter que se colocar em marcha lenta. Você vai ter que parar. Você vai ter que ir devagar. Porque Deus é assim. Deus, ele não vai mudar, ele é imutável. Se você está apressado em fazer muitas coisas, muitas vezes nós estamos, Deus não está. Então, se você quiser andar com Deus, você vai ter que diminuir a velocidade. Então, isso é um fato, né? Nas Escrituras. Nós vemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E ele não vai mudar, porque o mundo está em constante mudança, nós estamos também, Deus permanecerá o mesmo. E por isso sofremos tanta ansiedade, tantos medos, depressão, inclusive, né? Pelo fato de não conseguirmos descansar em Deus. E este assunto está relacionado com isso, com o confiar em Deus, com o descansar. E quando nós não queremos isso, acabou ocorrendo todos esses outros problemas, né? Todos esses problemas, de ansiedade, de medo, etc. Então, isso tudo vem de uma falta de espiritualidade vigorosa na qual Deus nos chama para contemplar, para nos recolher, para meditarmos nele. O dia do Senhor foi dado para isso, né? Então, uma das doutrinas ou práticas cristãs, né, que é muito contrário ao ser humano moderno, a nós hoje, é o dia do Senhor, né? Talvez muitos aqui, primeira vez que ouviu falar sobre isso, achou algo estranho, talvez algo difícil, algo complicado, o dia do Senhor, como assim? Eu quero fazer minhas coisas, eu quero, né? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu quero... Agora, usar o dia para ir para a igreja, para orar, para ler, meditar,
Parece algo fora de cogitação, né? Até mesmo para os cristãos de nosso dia, dos nossos dias. Tá? Essa é uma doutrina que demonstra quão distantes nós estamos de Deus. E quão distantes nós estamos de uma mentalidade espiritual. Então, aqui ele vai falar sobre alguma ajuda então, para o pensamento espiritual quando esse pensamento é difícil. E já podemos afirmar de cara que é difícil mesmo. Os exercícios espirituais são difíceis, né? A oração é algo difícil e a meditação também é. Um autor, Martin Lloyd Jones, ele disse que, com respeito à oração, né? Ele disse que a oração é a atividade mais elevada da alma humana, porque o ser humano encontra o seu ápice, o seu ponto culminante, quando de joelhos ele se encontra face a face com Deus. Então, se você já orou e achou tudo muito fácil, alguma coisa está errada aí, né? Porque a oração é difícil, não é fácil orar. E os deveres espirituais são difíceis por causa do nosso pecado, e assim é também com o pensamento espiritual. Assim é também com esse pensamento, o pensamento espiritual. Então, ele vai afirmar isso e dá aqui alguns direcionamentos, alguns insights para nós pensarmos, meditarmos a respeito. Então, que ele começa afirmando o seguinte: alguns cristãos concordarão que a mentalidade espiritual é um dever sumamente importante e que propicia muitos benefícios. Contudo, eles se queixam de que acham muito difícil praticá-lo. Acham difícil saber sobre o que pensar ou como fazer que sua mente deixe de ficar vagando quando eles estabelecem um assunto escolhido. Então, os benefícios são grandes. Os benefícios são grandes. O benefício é, como já falamos, o próprio crescimento espiritual. Então, as pessoas que mais meditam são aquelas que mais crescem espiritualmente, são os mais vigorosos, né, espiritualmente. Tem uma força espiritual maior, ele cresce espiritualmente. Os irmãos devem se lembrar de uma frase de Thomas Brooks, também um puritano. Ele disse o seguinte: o cristão mais forte, mais, né, vigoroso, não é aquele que lê muito, mas é aquele que medita mais, aquele que medita muito, né? Então, não é só o tocar da abelha na flor que retira o mel, mas é o permanecer dela ali na flor. É o permanecer. Então, você leu aqui uma verdade, aprendeu uma verdade, e você fixa o seu pensamento naquela verdade por um tempo. Isso é meditar, né? Isso é meditar. Por exemplo, quando você escuta um sermão e medita nele, você está meditando em algo que o pregador meditou, né? Isso é muito bom. Eu citei antes, né, o Thomas Watson, ele diz isso: é melhor você ouvir um sermão e meditar nele do que ouvir muitos sermões e não meditar em nenhum. É nele, desse sermão que você vai tirar mais o doce ali, né, da palavra. E outra coisa, mas uma coisa também importante relacionada a isso, se eu não me engano, foi em Richard Baxter que eu li, que é uma coisa você ir lá e beber a água, né? Lá do que está passando ali na sua frente. Imagina que isso é a pregação, ou até mesmo um livro que você leu. Ali está passando, você vai lá e tomando a água. E o rio trouxe ali, né? Pegando uma ilustração assim do rio. Agora, uma coisa um pouco diferente é você ir até a fonte você mesmo. Experimentar lá no início, lá na fonte. Então, é bom ouvir sermões, ouvir pregação e tudo mais, mas também algo melhor que isso é você ir lá na própria fonte. E o cristão faz isso quando ele mesmo também medita. Ele não fica só dependendo da meditação de outros, entende? Então, não é só depender da meditação de outros, mas você também ir lá meditar profundamente e levar o seu balde vazio até a fonte e enchê-lo completamente. Então, isso traz muitos benefícios, benefícios espirituais. Porém, como ele diz aqui, é muito difícil praticar isso. Teve um puritano que disse que é semelhante você pegar duas varetas, né, e fica lá esfregando uma na outra até sair o fogo. Então demora, é o que demora. O salmista fala isso no Salmo 39. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Ele diz lá, Davi diz isso, né? E esse mesmo puritano disse que às vezes parece que as varetas estão molhadas, né? Então dificilmente vai sair o fogo ali, né? Dificilmente você vai alcançar ali o objetivo, porque é difícil, não é fácil.
E por que isso? Por que é difícil? Por que seria que existe uma tal situação? Seria porque não vale a pena pensar nas coisas espirituais? Seria porque não somos capazes de meditar? Será que essa é a dificuldade? Nenhuma dessas ações é resposta. A real razão da nossa incapacidade de meditar nas coisas espirituais é o pecado. A questão é o pecado. O pecado afeta até os nossos pensamentos. Muito embora a nossa mente seja renovada, como crentes que somos, o pecado ainda permanece conosco, embora não possa dominar-nos. Uma pessoa cuja perna está ferida poderá ver que, mesmo que a ferida seja curada, ela continuará mancando. Portanto, quando nos vemos incapazes de meditar, devemos usar essa descoberta, devemos entender isso. Essa descoberta como um meio de humilhar-nos. Romanos 7:24. Dessa forma, um bom fruto pode vir de uma raiz amarga. Lamentem-se pelos fracassos que experimentam. O irmão havia colocado aqui, né? O irmão William, para o católico romano isso é bem natural, considerando o pecado mortal, faltar na missa ou não guardar o namoro. Isso. E sobre o descanso, né? Sobre o dia do Senhor. Então, algo muito interessante que ele está dizendo aqui sobre a dificuldade que nós temos de meditar é o pecado. É o pecado que torna difícil meditar. Então, não é que nós sejamos incapazes, mas o pecado é uma força ainda em nós, né? Que está em nós, mesmo do crente salvo, regenerado, e ele faz oposição aos exercícios espirituais, às práticas espirituais. Mas até isso você deve usar, né, como um benefício, até mesmo essa dificuldade, você deve se lamentar. Então, a dificuldade que nós temos deve demonstrar que nós não conseguimos. Ele vai falar isso daqui a pouco aqui, né? Nós não conseguimos por nós mesmos. Deve nos levar deve nos mostrar que somos pecadores. Então, esses fracassos em realizar atividades espirituais demonstram isso, demonstram que somos, demonstra o que somos, demonstra qual é a nossa natureza. Então, aí você por aí mesmo você já percebe quão pecadores nós somos, como o pecado ele exerce, né, ainda uma certa força em nós, mas ele não deve nos dominar. O pecado não deve nos dominar, mas ele tenta nos inclinar para o outro lado, para o lado oposto a Deus. Então há uma batalha espiritual quanto a isso. Então, você tem dificuldade, você já tentou exercícios espirituais assim, como oração, meditação, sentiu muita dificuldade. Às vezes a gente começa 1, 2 dias, depois já não consegue mais, deixa para lá. É muito difícil. Então, imagina um exercício físico, é mais difícil que exercício físico, né? Sei lá, fazer exercício, academia e tal. O começo é difícil, é doloroso, é complicado, mas você tem que perseverar. Nós temos que perseverar. Isso que ele vai falar aqui nos próximos parágrafos. Mas sobre a incapacidade, é por causa do pecado. Esse é o motivo da dificuldade de meditar. Trabalho duro é possível aos crentes desenvolverem cada vez mais a sua mentalidade espiritual. Então, é uma atividade que demonstra ser difícil para nós e por isso nós precisamos de um trabalho. Precisamos trabalhar. E é um trabalho duro, é difícil, muito difícil. Exercícios espirituais para nós é algo muito difícil, né? Precisamos evitar ocupar a nossa mente com qualquer coisa que seja trivial e não espiritual. O livro que eu comentei agora há pouco, se eu não me engano, o subtítulo é Uma Batalha pela Mente. Os Puritanos e a Meditação, uma coisa assim, uma batalha pela mente. Então, a questão está na mente, né? Precisamos evitar ocupar a nossa mente. Aqui, ó. Então, por que temos dificuldade de meditar? Pecado, mas também porque a nossa mente está cheia de outras coisas que que não são espirituais. Então, eu preciso encher a minha mente de coisas espirituais. Precisamos insistir deliberadamente nas questões espirituais. Se a árvore for boa, o fruto será bom. O fruto também será bom.
Então, é uma batalha especialmente pela mente. Então, se nós alimentamos a nossa mente com coisas não espirituais, mais difícil vai ser você se aprofundar nas coisas espirituais. Mas quando você alimenta a sua mente com as coisas de Deus, isso vai quebrantando, humilhando o seu coração, né? Diante de Deus, o crente verdadeiro, ele tem prazer nisso, e pouco a pouco esse prazer vai aumentando, se tornando mais fácil essa prática, né? Ah, um irmão colocou aqui também, o autor estava a dizer, tenha organização e multiplicar-se o teu tempo. Isso, é questão do tempo. Organizar o tempo para isso. Isso é um esforço deliberado para você meditar. Então, não é apenas esperar, como ele disse em outro trecho, né, anteriormente, não é só esperar que esses pensamentos surjam do nada, você precisa fazer um esforço deliberado, se organizar para isso. Ele vai dizer isso aqui mais para frente, que nos próximos parágrafos. Então, por que temos essa dificuldade? Por causa do pecado e porque nós ocupamos a nossa mente com coisas que não deveríamos. Muitas das coisas que nós estamos tão ocupados pensando, por exemplo, problemas, dificuldades, né, aflições, que nos causam ansiedade, isso até o mundo aí diz isso, né? Que a maior parte dos problemas dos quais estamos muito ocupados pensando, eles nem são reais. A maioria dos problemas que nós temos em nossa mente não são sequer reais. E nós gastamos mais tempo pensando neles do que na solução. E trazendo para nós, para a fé cristã, mais tempo pensando nessas coisas do que no próprio Deus. Né? Então, isso é um problema. Então, como você tem ocupado a sua mente com o que nós temos alimentado a nossa mente? A sua mente vai estar cheia de alguma coisa, sempre, né? Há pensamentos que são legítimos, coisas desse mundo que são legítimas você pensar, mas há coisas que você deve evitar pensar e evitar encher a mente com essas coisas. Um dos motivos também que torna tão difícil na nossa época moderna essa prática da meditação é a muita facilidade com que temos informações, né? Nós temos informações demais ao mesmo tempo. Internet, celular, né? E a nossa mente fica acelerada demais, e aí nós temos dificuldades de parar para meditar, para refletir. Então, essa é uma outra coisa que tem nos atrapalhado bastante, né? Não devemos esquecer que por nós mesmos não podemos pensar apropriadamente em coisas espirituais. Não devemos supor que os nossos pensamentos são propriamente nossos e que, portanto, podemos fazer o que quisermos com eles. Eis um bom conselho de Paulo. Necessitamos da ajuda de Deus para podermos pensar de maneira piedosa. Eu vou ler aqui esse texto, eu vou abrir aqui, 2 Coríntios 3:5. Mas veja o que o autor está dizendo. Que nós não temos a capacidade de pensar por nós mesmos em coisas espirituais. Isso ele está parafraseando aqui o texto, 2 Coríntios 3:5, que diz o seguinte, o apóstolo Paulo fala o seguinte, 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade, algumas traduções dizem, a nossa suficiência vem de Deus. Então, por nós mesmos, nós não temos essa capacidade. E não temos capacidade para realizar nenhuma obra, na verdade, espiritual, essas que as Escrituras nos diz que devemos fazer, a não ser pela capacidade que vem de Deus. Nós não temos. Então, isso já nos demonstra que devemos buscar a assistência, o socorro, a ajuda de Deus. Sozinhos nós não podemos. Agora, outro ponto interessante que ele comenta aqui, olha, não devemos supor que nossos pensamentos são propriamente nossos, portanto, podemos fazer o que quisermos com ele. Então, Jesus Cristo é o seu Senhor. Senhor
quer dizer que ele é o seu dono, você pertence a ele, e ele não requer de nós 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, nem 99% da sua vida, mas ele requer tudo, 100%. Romanos 12, Paulo diz isso, que você deve apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a ele, né? Então você deve se apresentar completamente a ele, toda a sua vida, né? Deve ser entregue a ele. Paulo vai dizer nesse texto, Romanos 12, que esse é o vosso culto racional. Romanos 12, né? Ele diz isso. Por que ele diz isso, né? Que é um culto racional. Você se entregar a Cristo completamente. Eu vou ler aqui o texto, Romanos 12, 1, o versículo todo, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é um culto racional você apresentar tudo que você tem a Ele como sacrifício. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por que você tem que fazer isso? Começo do versículo ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Romanos 12, ele começa a falar das questões práticas da vida cristã, nessa epístola aos Romanos. Mas do 1 ao 11, ele falou de teologia. O apóstolo Paulo falou de doutrinas, né, falou de muitas outras, falou da justificação pela fé, falou dos judeus, do endurecimento, falou da eleição, falou um monte de coisa, né? E quando ele termina isso, portanto, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos. Então, portanto, por tudo que foi falado até agora, expliquei para vocês as doutrinas da salvação e etc. Ele termina Romanos 11 com uma adoração a Deus, com uma doxologia, né? Porque quem compreendeu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Portanto, irmãos, por causa disso, tudo que eu acabei de falar desde o capítulo 1, é como se ele falasse isso, né? Eu agora digo para vocês, rogo a vocês, apresentei os vossos corpos como sacrifício. Apresentei-os diante dele, a vossa vida. E ele fala que isso é racional. Ora, por que é racional? E lógico. Né? Por quê? Porque do capítulo 1 ao 11, ele diz que Cristo fez isso por você, já, primeiro. Cristo fez isso por você. Cristo se entregou inteiramente por você. Então agora é racional e lógico que você também se entregue completamente para ele. E isso inclui os nossos pensamentos. Então não devemos supor que os nossos pensamentos são propriamente nossos e que, portanto, podemos fazer o que quisermos com eles. Os seus pensamentos e toda a sua vida pertencem também a Deus. Já para pensar nisso? Se Ele é Senhor de tudo, os nossos pensamentos. Então você tem que vigiar, nós temos que vigiar os nossos pensamentos. E é aí que começa a tentação, as pessoas caem, nós caímos em pecado, mas primeiro esse pecado vem nos nossos pensamentos. Você pega o 10º mandamento, você meditar, refletir sobre o 10º mandamento, lê lá no Catecismo Maior de Westminster, o 10º mandamento tem a ver com isso, né? Não cobiçarás. Começa no pensamento. E Cristo nos alerta sobre isso lá no Sermão da Montanha. Não, os pensamentos. Os pensamentos são os seus pensamentos, pertencem a Ele, pertencem a Cristo, que morreu e se entregou por você. Então, por isso, você não pode fazer o que você quiser. A sua vida já não é mais sua, né? A palavra que algumas pessoas ficam aqui escandalizadas, né? Às vezes, a palavra no grego para servo, agora você é servo de Deus, serva de Deus. Doulos no grego é escravo. Ele te comprou, você é dele. Paulo está usando a linguagem daquela época, né? Então você é dele, você não pertence nem mais a si mesmo. Não pertence ao mundo, não pertence ao pecado, não pertence ao diabo, você pertence a ele, e isso inclui os seus pensamentos. Então Cristo habita em nós pela fé na nossa vida. Essa vida não é mais você quem vive, como diz o apóstolo também, mas é Cristo quem vive em você. Então, essa vida agora pertence a ele. Então, você agora é um mordomo apenas, né?
da sua própria vida, você administra ela para a glória dele, conforme ele ordena, conforme ele quer. E isso inclui os nossos pensamentos. Então veja que é um argumento forte, né, poderoso, para dizer que você tem que pensar espiritualmente, porque Deus assim ordena. Filipenses 4:8. Ele ordena. Você pense somente nas coisas que vão glorificar o nome dele. Há talvez alguém que seja capaz de pensar teologicamente. Fazemos uso da razão natural, mas se não houver prazer nas coisas nas quais ele pensa, e se disso não brotar santidade, então o pensamento não vem de uma mentalidade espiritual. Os recursos naturais não podem produzir espiritualidade. Então, algumas pessoas podem cometer esse erro aqui. Ah, mas eu estou pensando em teologia, pensando nos meus estudos, nos meus livros. Isso não necessariamente é um pensamento espiritual. Não necessariamente. Né? Você pode fazer uso da razão, você pode estudar, ler, refletir sobre aquilo e ainda não ter uma mentalidade espiritual. Por quê? Por que não? Porque não há prazer nas coisas que ele pensa. Se não há prazer, se não há um prazer espiritual, então provavelmente essa mentalidade não é espiritual. E outra coisa, disso vai brotar santidade ou não? Tem gente que estuda e pensa em coisas teológicas só para debater na internet. Imagina nossos dias, né? Eu quero saber mais que todo mundo. Eu quero estar debatendo lá na internet, vou humilhar os outros irmãos, vou, né, brigar, vou dizer que eu sei mais. Apenas isso, né? Apenas isso. Aquela fase da jaula, né? Os irmãos já viram falar, né? Ah, o cara agora é reformado. Aí vai brigar com todo mundo. Ele estuda com esse objetivo, não para ter uma mentalidade espiritual. Mas quando você tem uma mentalidade espiritual, você pensa diferente disso. Você não quer ficar mais debatendo, ficar brigando com as pessoas. Você quer glorificar a Deus com os seus estudos, com os seus pensamentos, né? Quantas pessoas, recentemente uma pessoa entrou em contato, né, para querer falar de algum assunto relacionado às questões que nós postamos lá. Eu respondia assim, amém, Deus abençoe, tchau, né, obrigado. Não precisa entrar em debates, né? E a pessoa, eu acho que do outro lado, às vezes fica frustrada, né? Porque ela queria debater, né? Ela queria brigar. E você não debate e briga, a pessoa vai ficar frustrada. Ou ele acha, puxa, ganhei o debate, né? Estou feliz que eu ganhei, meu irmão não sabia me responder. Então, veja quanta infantilidade, né? Isso é infantil. Isso é ser infantil espiritualmente. É apenas estudar por estudar e não para glorificar a Deus. Não usar a teologia ou os seus estudos para se aproximar de Deus como um meio, mas a pessoa tá usando isso como um fim em si mesmo, né? Esse é um erro grave. Não estou falando aqui do que se poderia denominar estudo detalhado da palavra de Deus para aprender suas verdades ou para ensiná-las. Estou falando aqui do hábito de pensar de maneira espiritual em todas as questões da vida. Pensamento espiritual que surge de uma atitude piedosa da alma. Nem todos podem subir às alturas da meditação detalhada, porém mesmo os menos habilidosos nesse aspecto podem ter uma mentalidade espiritual geral. Então ele está dizendo aqui que ele não está falando de um estudo muito profundo das escrituras, que geralmente, né, quem vai ensinar, quem vai pregar precisa fazer. Não é disso, mas uma mentalidade espiritual, que é uma atitude piedosa da alma, e é uma mentalidade espiritual de um modo geral. Você não precisa ter um conhecimento muito profundo de toda a teologia para ter a mentalidade espiritual. Você não precisa. Você não precisa ter um conhecimento profundo da teologia para ser salvo, nem para ser piedoso. Na verdade, muitas vezes, o conhecimento demais pode até atrapalhar, né? Paulo diz, depende, né? Mas muitas vezes pode acontecer. Lembra que o apóstolo Paulo diz que o conhecimento ensoberbece. Então, às vezes, a gente não precisa estudar nem ler muito. Nós precisamos mesmo meditar mais, orar mais, né? Então, tem pessoas que nunca ficam satisfeitas com os estudos, querem estudar cada vez mais, achando que isso é uma atitude piedosa. Depende, talvez não seja. O apóstolo Paulo afirma que há muitas pessoas que estudam, estudam, conhecem, conhecem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. É possível você ter
muitos diplomas, muitos cursos, muitos estudos, muitos livros em casa, é possível ter e não ter ainda uma mentalidade espiritual e talvez nem ser convertido, né? É salvo, de fato. É possível. É possível. Tem pessoas que pensam, agora eu virei reformado, agora eu conheço as doutrinas X, Y, tal. Então, agora eu sou, né, realmente salvo, tal. A sua conversão não está relacionada a isso. Nós vimos isso lá no outro livro que vimos, estudamos anteriormente, né? Você lembra lá, o próprio Cristo fala isso nos evangelhos. Os escribas e fariseus conheciam muito as escrituras. Se você ler cuidadosamente o evangelho de Mateus, Mateus está constantemente citando o Velho Testamento, né? Para mostrar que Cristo cumpre as profecias. O Evangelho de Mateus foi escrito com esse objetivo. E você vê ali, muitas vezes é mencionado no Evangelho de João também, que os fariseus eles conheciam bem a Escritura. Muito. O conhecimento deles era impressionante, né? Quando Herodes foi perguntar lá, onde vai nascer o Cristo? E eles responderam, olha, em Belém e tal. Eles consultavam as Escrituras, eles conheciam. E João 12, um texto que eu acho assustador, João 12, um texto maravilhoso e assustador ao mesmo tempo, diz lá o texto que eles entenderam que Cristo era o Messias. Eles sabiam, eles creram, não no sentido de crer salvificamente, crer no sentido assim, é isso mesmo. Eles creram no quê? Eles entenderam que Cristo é o Messias, ele é o Salvador. Eles sabiam disso, eles sabiam que isso é verdade. Mas eles não se renderam a Cristo. O texto diz que eles entenderam, eles criam que Cristo era o Filho de Deus, mas não o professavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha que texto, irmãos. Quantas pessoas poderiam, quantos de nós podem ser, em nossos dias, podem ser exortados por esse texto? Amamos muitas vezes mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não queremos abrir mão, né, de muitas coisas. Eles não queriam abrir mão do status quo, do status deles ali na sinagoga, porque ao professarem a Cristo teriam que fazer isso. Mas eles entenderam. Quantas pessoas, então, também em nossos dias têm muito conhecimento teológico, muito mesmo, e são liberais, ou reformados, entre aspas, né? E assim por diante, e não têm uma mentalidade espiritual. Não tem. É apenas uma coisa natural e não espiritual. E o homem natural não pode conhecer as coisas de Deus, não pode discernir as coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. É muito possível isso. Ter muito conhecimento e não ser salvo. Como os próprios demônios e o próprio diabo, né? Esse é o caso deles, né? Não estou falando aqui do que se poderia denominar estudo detalhado, é por isso que nós vimos, né? É preciso exercer de maneira própria. O irmão citou aqui, ó, o irmão Anderson, desculpa parar aqui a leitura, Mateus 5:20, perfeito. Ó. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Exatamente. Imagina ouvir isso, né, da boca do próprio Cristo. Você entende o que ele quer dizer nesse texto, né? Eu acho esse texto maravilhoso. Os escribas e fariseus eram considerados os mais religiosos, mais conhecedores, mais ali, aos olhos do humanos, aos olhos do povo, pessoas que jejuavam, pessoas que oravam. E aí Cristo diz isso aqui para o povo: se a vossa justiça não exceder, tem uma tradução que diz assim: não excederem em muito, né? Os escribas e fariseus, vocês não podem entrar. Então o povo para e pensa: então, peraí, então nós temos que ser melhor que eles. Exatamente, melhor que eles. Claro que esse texto tem muitas aplicações, mas a justiça que exerce, perdão, que excede a dos escribas e fariseus, é a justiça de Cristo imputada em nós, é claro, né? Você crê em Cristo, essa justiça dele excede, né? E a visão deles era distorcida, né? Agora, a visão do crente verdadeiro, que tem a justiça de Cristo, ele tem algo que os escribas e fariseus não tinham, que é um coração quebrantado, contrito, ou seja, pobre de espírito, né? Aí também, né? Uma outra explicação para esse texto. O William comentou aqui: uma coisa é fazer por obrigação, outra fazer porque ama. Isso é exceder a justiça dos fariseus, exatamente.
É você ter um coração voltado, pobre de espírito, voltado para Ele, para Deus. A justiça de Cristo imputada em nós produz isso. O apóstolo Paulo diz: o amor dele me constrange. Né? Então, é preciso exercer de maneira própria muita diligência para ter esse tipo de mentalidade espiritual, pois é difícil cultivá-la. Então, não é fácil cultivar a mentalidade espiritual. Mesmo um bom solo requer um trabalho regular de aplicação de adubo, desenvolvimento da terra, limpeza do terreno, a fim de obter uma boa colheita. Estou usando aqui a questão da plantação, né? Mesma coisa, você precisa preparar o solo, precisa preparar, precisa ter adubo, precisa limpar a terra, precisa fazer um monte de coisa. Assim é com o nosso coração, com a nossa mente. Exige trabalho. Se você quer frutos, você precisa trabalhar. Ninguém imagine que a mentalidade espiritual vem por acaso. Então, não é o que vem por acaso, do nada, automático, sem você buscar. É um trabalho que faz parte, então, da santificação. É como uma pessoa pobre esperar ter riqueza sem fazer nenhum esforço. Ou uma pessoa fraca via ser forte sem alimentação adequada. A vida piedosa, a vida espiritual, não se desenvolve sem trabalho duro. Então, o reino de Deus, a vida cristã exige trabalho. Exige trabalho. Esse é um dos elogios que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses. Ele fala sobre a operosidade da fé. Ele fala lá para os Tessalonicenses. A igreja que Paulo mais elogia, né? Leia essa primeira Tessalonicenses, você vai ver que Paulo está ali elogiando a igreja. Ele fala, irmãos, eu me recordo é, da operosidade da vossa fé. A fé, ela opera, é uma fé que trabalha. Paulo não está, então, contradizendo Tiago, né, como algumas pessoas pensam, né? A fé sem obras é morta e tal. Aí nós também somos justificados pela fé, mas essa é uma fé que produz obras. Então, a vida cristã precisa de trabalho, precisamos operar. Precisamos ter uma fé que trabalha. Precisamos desenvolver uma mentalidade espiritual e isso vem com o esforço nosso. Vigilância rigorosa deve ser mantida contra o alojamento de coisas espirituais em nossos pensamentos, Provérbios 4:23. Isso inclui o cuidado de evitar conversação de pessoas que não são espirituais, sempre que possível. Ó, as companhias, né? As más companhias rompem os bons costumes, né? Então, a nossa conversação precisa ser espiritual. Então, é uma das coisas que enche a nossa mente. Quando você gasta muito, muito, muito tempo conversando com pessoas não espirituais, você acaba tendo a mente parecida com a delas, né? Até os crentes, às vezes, até entre os crentes, às vezes, a conversa é tão cheia de coisas desta vida, que eles perdem a bênção da espiritualidade. Então, não só de pessoas não cristãs, até cristãos mesmo, né? Eles não têm muito prazer em falar de coisas espirituais. Também se deve fazer esforços deliberados, determinados para pensar em assuntos espirituais, tais como o amor de Cristo. Então, nós precisamos de esforços deliberados, determinados, né? Isso é mais difícil de fazer em privado do que em público. Em público é mais fácil de fazer, começar a conversar. Não há nada de errado nisso, na verdade é bom, né? Ter comunhão com os irmãos em Cristo. Mas o Blaise Pascal, você não deve ter ouvido falar, né? Matemático, filósofo francês, ele era cristão. Ele diz que é uma das maiores dificuldades que nós temos, e daí surgem nossos problemas, é a nossa incapacidade de ficarmos sozinhos num quarto, refletindo, meditando. Nós temos é muito difícil, né? É muito difícil. Ele diz isso, né? Blaise Pascal, uma frase que eu li faz muito tempo. E realmente é isso. Em público é mais fácil do que em privado. Devemos aproveitar todas as oportunidades para usar aqueles meios que servirão para aumentar o nosso conhecimento das coisas celestiais. Se o artesão não tiver material com que trabalhar, acaso não irá perder a habilidade de sua arte? Então você precisa de material para poder fazer isso, né? Para esse trabalho, né? Que material é esse? Aí vem, né? Por exemplo, estudos bíblicos, a leitura da palavra, a leitura de livros piedosos, ouvir um sermão, um estudo bíblico, né, entre irmãos, como estamos fazendo aqui. Isso tudo é material
para você trabalhar a sua mente, né? Trabalhar a sua arte. Edmund Callamy, o presbiteriano, ele dizia, é a arte da meditação. Chamava isso de arte, uma arte perdida. É uma arte, você precisa de recursos para isso. E o recurso é o conhecimento. É o conhecimento. Então, não é um conhecimento que fica ali parado, mas ele é trabalhado em você. Então, você lê um texto, você aprende uma doutrina nova, você lê um livro, você para meditar e refletir sobre aquilo e trabalhar aquilo na sua mente, de tal maneira que isso alcance as suas afeições. Você degusta, como vimos lá no livro, com o seu coração também as verdades espirituais que você aprendeu. O objetivo é esse. O objetivo do pensamento espiritual, o objetivo da mentalidade espiritual é acender uma chama pelo evangelho no seu coração, como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Porventura não nos ardia o coração? Quando suas afeições são então acendidas, você acende suas afeições para Deus, e você tem deleite agora nas coisas de Deus, você ora, você tem prazer na oração, você vai servir a Deus com alegria, com deleite e assim por diante. Esse é o objetivo, então, dessa meditação, né? E o material para isso, que nós tanto precisamos, são essas coisas, né? Esses livros, materiais piedosos, leitura das escrituras, etc. Devemos resistir a todas as tentativas que o maligno faça para distrairmos da espiritualidade. Certamente jamais devemos permitir que o espírito de amargor ou de amor pela impureza habite em nossos pensamentos. Além disso, é importante que não permitamos que nenhum desejo imoderado de coisas boas dessa vida exerça o controle sobre nós. Então, muitas vezes, coisas boas dessa vida, que não são pecaminosas em si mesmo, podem também nos levar a pecar. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, já parou para pensar nisso? Existem coisas que são boas em si mesmas, não são boas, não são pecaminosas, mas elas podem te afastar da espiritualidade. Então, uma coisa boa pode não causar tanto mal em você, e em outra pessoa pode, porque nós temos inclinações diferentes para pecados diferentes. Então, você precisa vigiar, refletir sobre isso, né? Que coisas estão me distraindo com relação às questões espirituais, né? Ainda que sejam coisas lícitas. Talvez alguns insinuem que, se realmente tentarmos viver dessa maneira, será impossível achar tempo para qualquer outra coisa. Não sobrará tempo para um emprego lícito, nem para o lazer legítimo. Então, as pessoas pensam, então, peraí, então, para viver assim tem que ir para um monastério, né? Viver lá e aí eu vou conseguir. Na verdade, você não vai conseguir, né? Porque o pecado está dentro de você, então não importa onde você for, onde você estiver, o pecado vai estar contigo, né? Martinho Lutero disse, certa vez, que ele violou o sétimo mandamento, não adulterarás, mais dentro do monastério do que fora dele. Então, não adianta estar no monastério, porque você também vai pecar lá também. Você lembra o que Cristo disse? É do coração que provém as coisas, né? Os maus pensamentos e tudo mais. É dentro de você, não é de fora. O que contamina o homem não é o que vem de fora, mas é lá dentro, né? Ele diz. Então, então se for assim, melhor então se isolar e tal completamente. Não. Há momentos que você precisa ficar sozinho, claro, estar sós com Deus, mas não desse modo, né? Como alguns pensam. Tem havido aqueles que se retiram da vida espiritual, perdão, da vida normal, na equivocada crença em que isso é essencial à espiritualidade. A questão do monastério que eu falei, né? A pessoa se retira para poder, da vida normal, mas não é isso, mas não é essa a questão. Entretanto, a mentalidade espiritual não significa retirar-nos desta vida. Então, ter uma mentalidade espiritual não é se retirar da vida, significa introduzir espiritualidade em cada parte dela. É isso daqui, olha. Você introduzir a espiritualidade em cada parte da sua vida. As coisas que eu mencionei santificarão todas as atividades. Reitero que os crentes que não cultivarem o hábito de pensar espiritualmente não desfrutarão vida e paz. Antes de comentar aqui esse ponto final, uma coisa interessante aqui, sobre a espiritualidade em cada parte da nossa vida, nos autores que é citado no livro que eu comentei, um puritano, né, disse assim que o homem carnal, ele ele torna tudo carnal, inclusive as coisas de Deus. Ele carnaliza tudo, o homem carnal.
O homem espiritual, ele espiritualiza as coisas. Não é que misticismo, é claro que não, mas ele consegue, o homem espiritual, ele consegue espiritualizar tudo, até o seu trabalho, sua família, e as coisas do dia a dia. Foi o que Salomão fez lá em Provérbios. Ele viu lá a formiga, as formigas que Deus fez, que Deus criou. Ele olhou para a formiga trabalhando e ele disse: vai ter com a formiga, preguiçoso. Isso foi ele meditou naquilo, ele vendo a formiga trabalhando, uma meditação. Então, uma coisa natural do mundo, como as árvores, as estrelas, o sol, a lua, e tantas outras coisas, a comida, né, que nós desfrutamos a cada dia. O homem espiritual olha para essas coisas e ele traz uma aplicação espiritual para a sua vida. Então, ele vai lá comer. O Lewis Bailey fala isso em A Prática da Piedade. Ele vai lá comer, sua esposa, vamos dizer assim, preparou ali, né? A mãe preparou, geralmente, né? O alimento, e tem ali um animal que foi morto, seja lá o frango, seja lá carne, né? E você medita naquilo, você espiritualiza aquilo. Em que sentido? Você medita em Cristo. Esse animal morreu para que eu estou me alimentando dele para que eu possa ter vida. Cristo morreu para que eu pudesse ter vida. E Cristo disse ainda: aquele que de mim se alimenta, esse por mim viverá. Tá aí o motivo pelo qual você louva e agradece a Deus a cada dia pelos alimentos do qual você desfruta. Então, esses são exemplos práticos que eu estou dando para os irmãos, de que você pode espiritualizar cada parte da sua vida nesse sentido. Não entenda mal que não é espiritualizar de misticismo, né? Não é coisa nesse sentido, mas é você conectar o mundo espiritual nas coisas que nós vemos no dia a dia, porque todas elas apontam para Deus. Hoje de manhã estudamos sobre a Trindade novamente. O relacionamento conjugal, a família, o viver em sociedade, aponta para a Santíssima Trindade, né? Eu até comentei que uma das aplicações é a igreja, o governo da igreja. Não existe, a igreja não pode ter um dono, um presidente, um papa, um bispo universal que governa a igreja. A igreja, nós queremos do presbiterianismo, que é um governo plural, porque existe um conselho na igreja, no presbiterianismo, um conselho, né, que governa a igreja. Na Santíssima Trindade, você vê um conselho que governa todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vê ali uma aplicação da Trindade, até no governo da igreja, olha que interessante, né? Olha quanta coisa a gente pode meditar, né, e refletir, muita coisa, né? E tudo aqui é como se fosse uma sombra lá da eternidade, ou das coisas espirituais. E reitero, ele diz aqui, né, que os crentes nunca que não cultivarem esse hábito não desfrutarão de vida e paz. Nós queremos paz. Todo mundo está buscando paz, né, em sua vida. Nós buscamos, queremos ter paz em nossa família, em nossa alma, em nosso coração. E o que nós vemos aqui em Romanos 8, o texto que ele usa? A inclinação do Espírito é vida e paz. Então, nós estamos com a nossa mente e nosso coração muito agitado, muita ansiedade, etc. E Deus nos ordena a meditar para que tenhamos paz. Paz. É isso que buscamos, vida e paz. Os cristãos devem lutar por desempenhar bem o seu trabalho em seus empregos lícitos. A ociosidade é o primeiro passo para o pecado. Uma atitude espiritual da mente não é obstáculo ao trabalho secular. Então, isso não é obstáculo ao trabalho, né? Às nossas atividades. Mesmo que um pote esteja cheio de palha, o secular, no caso, aqui, ainda é possível despejar muita água espiritual dentro do mesmo espaço, né? Então, você pode despejar água ainda. Cabe água dentro do seu pote, para que vocês possam preservar a sua espiritualidade enquanto estiverem ocupados com questões seculares. É vitalmente importante que separe algum tempo do dia para oração e leitura da Bíblia. Tais períodos devem ser regulares, ou senão as outras coisas poderão amontoar-se e expulsá-las de suas vidas. Escolha uma hora que estejam bem despertos. Devemos servir a Deus com o melhor que podemos ser e ter. Preparem suas mentes para uma atitude reverente. Procurem ter um firme desejo de passar seu tempo dessa maneira. Não permitam que venha a ser um dever cansativo. Não tenha pretensão de pensar que isso lhes propiciará automaticamente tempos de meditação repassados de sucesso, mas ao mesmo tempo indicá-los como o caminho que se deve seguir. Então, algumas questões práticas que ele coloca aqui, né? A leitura das escrituras, oração, precisa de momento para isso no dia a dia.
E você pega um momento bom, né? Não é um momento que você está muito cansado com sono, não vai te ajudar. Ofereça a Deus o seu melhor. Qual é o seu melhor? Pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser à tarde. Creio que isso é de cada um, mas procure oferecer o melhor, que é isso que ele fala lá em Malaquias 1:8, né? E prepare a sua mente para ter uma atitude reverente. Não deixe isso ser algo cansativo. Não permita isso. Senão você vai começar a rejeitar essa prática. Tem que ser algo prazeroso, né? Pode começar com 1 minuto por dia, 2 minutos, e aumentando, né, o tempo que você puder, para ter um momento de deliberada meditação espiritual. Perseverem nisso, né? Perseverem nele. Se todas as coisas ainda o deixarem sem prazer na meditação, clame a Deus por ajuda. Isaías 38:14. Deus recebe aqueles que os buscam sinceramente. É muito difícil. Clame a Deus. Invoca-me no dia da angústia. O Senhor promete te responder. Nós não podemos desistir. É algo que nós precisamos fazer, como acender a chama. Imagina que você está. Eu vi só um parênteses assim, né? Eu comentei até com a minha esposa aqui recentemente que eu vi com as crianças alguns anos atrás, um filme japonês, e é uma ficção, é claro, uma comédia e drama, no qual, faz alguns anos que a gente viu, né? No qual falta eletricidade, né? Falta toda a energia para no mundo inteiro. Tudo, tudo, tudo. Até carro para, né? Ninguém sabe explicar lá na história, mas é engraçado o filme, interessante. E aí, numa situação como essa, né? Como que você vai fazer comida? Como que você vai sobreviver? Estamos acostumados com a vida moderna, né? E aí lá mostra eles caçando um pouco, tentando acender o fogo lá com 2 gravetinhos, eles tentam, né? Fazer de tudo nesse filme, muito, muito interessante. E ali a vida agora depende disso. De repente, tem uma cena que o cara quer trocar o relógio dele, caríssimo, um Rolex, por comida. Aí a mulher fala para ele, mas eu vou fazer com esse Rolex, né? Nem os relógios estão funcionando mais. Então a urgência agora é aprender a sobreviver. A urgência é aprender a fazer fogo. É uma urgência agora, né? Porque não tem eletricidade. Como é que você vai fazer? Então, clame a Deus por ajuda. Então, pense que a vida espiritual é isso. Você precisa disso. Nós precisamos urgentemente acender essa chama pela meditação. E é muito difícil. Eu não consigo. O que eu devo fazer? Busque a Deus. Busque a Deus. Como se pense que isso é muito importante. Você depende disso para crescer espiritualmente. Então, clame a Deus. Você precisa acender essa chama com esses varetinhos que às vezes podem estar molhadas, é muito difícil. Clame a Deus. Esse é o conselho dele aqui, né? Usem frases entrecortadas e orações que despejem exclamações, se não puderem fazê-la de outro modo. Meditar consiste em estar ciente da presença de Deus, não em orações perfeitas. Então, não pense que você tem que orar perfeitamente. Não. Faça orações entrecortadas, um pedaço aqui, outro acolá, fale com Deus, volte, seus pensamentos se desviam, volte de novo, você vai se esforçando nisso. Deus não está interessado em palavras perfeitas, em eloquência, mas sim no coração quebrantado, um coração contrito que ele não rejeitará. Como Ana, ela derramava sua alma perante o Senhor. Isso é mais importante. João Calvino, não lembro se foi nas Institutas que eu li, ele fala que a oração sem o coração é desagradável a Deus. É melhor ter um coração, uma oração com o coração, do que ter língua, né? E você não ter o coração. Então a língua não é mais importante no caso, mas sim o nosso coração diante de Deus. Não podemos não falar bem, não podemos não falar com grande eloquência, mas isso não é o mais importante. Não é a oração perfeita que é mais importante, mas sim o coração quebrantado, né? Também ajuda a escolher outras questões práticas aqui, né? Direcionamentos, diretrizes práticas. Também ajuda a escolher um tópico definido para pensar, como algumas das coisas que sugeri nos capítulos anteriores. Ou pense em alguma experiência espiritual que foi muito significativa em suas vidas. Você pode pensar sobre um tópico. Por exemplo, hoje falamos lá sobre a Trindade, um assunto profundo para você meditar a respeito. Falamos um pouquinho das duas naturezas de Cristo. É um assunto extremamente importante para nós meditarmos.
meditar sobre o ser de Deus, os atributos de Deus. São tópicos, são temas no qual você pode meditar. Meditar sobre o pecado, né? Meditar sobre, como eu falei antes, o tópico favorito dos puritanos era a eternidade, meditar sobre céu e inferno. Esses dois, né, temas importantes. E tem outros, né? Ou você também, você lê as escrituras. Você lê as escrituras, no Velho Testamento, por exemplo, e você para refletir, para pensar. Ore a Deus. Onde Cristo está aqui nesse texto que eu li? Às vezes você pode pensar um texto que não tem nada a ver, né, com o Evangelho, com Cristo, mas Cristo disse que o Velho Testamento fala sobre ele. Você lê um salmo, o que isso tem a ver com Cristo? Então, procure descobrir. Isso já é a meditação. Leia, releia e pense: o que esse Cristo, o que esse salmo tem a ver com Cristo? Como ele pode ser aplicado à minha vida? Esse é um tipo já de meditação. O Dr. Martin Lloyd Jones, falando sobre esse assunto, ele cita o Salmo 42 de maneira muito interessante, né? Sobre a depressão espiritual, sermões sobre depressão espiritual. Ele fala que o salmista fez algo aqui, no Salmo 42, né? Que nós devemos fazer para lutar contra a depressão espiritual. E o salmista falou assim, ó, Salmo 42, 11. Por que está batida, ó minha alma, e por que me perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, foi a salvação da minha face, meu Deus. Isso é uma meditação. Um exemplo aqui de meditação é você falar com a sua alma, você conversar com a sua própria alma. Os puritanos faziam muito, ensinavam muito sobre isso, né? Você, o Lloyd Jones diz, você não deixa o seu eu falar com você, mas é você que fala com o seu eu. Você que toma o controle, entende? Parece contraditório, mas é isso que o salmista está fazendo. Então você passa por uma situação complicada, difícil, e você exorta a sua própria alma, espera em Deus, confia nele. Confia. Aqui, por exemplo, né, alguma experiência que você já passou antes, né, na sua vida, você está passando por uma dificuldade, aí você pensa, ó minha alma, lembra daquela vez como o Senhor te livrou? Lembra? Confia nele. Isso é meditar. É como se você estivesse pregando para você mesmo, para sua própria alma. Isso é meditar. Como se você estivesse se auto, né, corrigindo, uma autoexortação, um autoexame. Isso é meditar. Por último, porém, de modo algum, quanto menos importante, não se desanimem se todos os seus esforços com vista à meditação e o pensamento espiritual forem muito pobres ou muito difíceis. Não desanimem, porque é uma coisa difícil, realmente, por causa do pecado, por causa da nossa época que vivemos, etc. Mas não desista. Lembre-se de que seu Deus é aquele de quem foi dito: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Então, Deus, ele é longânimo e paciente conosco. Você tem um coração quebrantado, humilde, o Senhor te abençoará. Então, talvez no começo seja bem desanimador começar a cultivar esses pensamentos, mas Deus, ele pode ouvir a sua oração, responder e conceder a você aquilo que você deseja. Se com todos os seus perseverantes esforços para cultivar mentalidade espiritual, vocês não obtiverem nada mais que o sentimento de sua vileza ou indignidade pessoal, terão obtido uma recompensa suficiente por todos os seus penais esforços. Então, vamos supor, você tentou, tudo que aconteceu foi descobrir isso aqui, ó, sua vileza e sua indignidade. Você viu que você não consegue. Então, isso já é um fruto, já é uma coisa boa, né? Porque é isso que a Bíblia diz mesmo que nós somos pecadores. Então, isso aqui já é um fruto. Só o fato de você tentar e não ter conseguido já demonstra um fruto aqui que é o reconhecimento da nossa incapacidade, incompetência de realizar atividades espirituais. Já é um fruto, já é um bom começo, né? Não que deve desistir e parar aí, né? Mas já é um bom começo. Contudo, muitas vezes não será assim. Aqueles que praticam conscientemente a piedade cristã terão um aumento em sua mentalidade espiritual. Então, o que nós precisamos fazer é começar. Começar. Quando eu dou aula de línguas, né, como os irmãos sabem, imagina, é muito difícil, né?
quem nunca estudou uma língua, tal, inglês, dou aula de japonês também, né? Língua japonesa, mas pensa numa língua difícil, né? E você fala, meu, como é que eu vou aprender esse negócio? É muito difícil. Aí eu falo para os alunos, imagina que é um oceano de palavras e vocabulários que você nunca viu na sua vida, é muito difícil. Mas se a cada dia você aprender duas, três palavrinhas por dia, novas, para usar cinco palavrinhas, em um ano você tem você vai ter aprendido muito, né? 6 meses, um ano, você tem um resultado muito positivo. E aí você se compara com o que era no ano passado e agora, olha que salto, olha que aprendizado que teve. Ainda que falte ainda um oceano pela frente, você já aprendeu alguma coisa. É um desenvolvimento, né, no dia a dia, que a pessoa precisa ter quando ela está aprendendo outra língua. E assim é com as questões espirituais. O começo é realmente difícil, mas pouco a pouco você vai ganhando experiência, vai desenvolvendo essa mentalidade espiritual. E aí isso se torna uma grande bênção para nós, né? Meus irmãos, é isso aqui, ó, que o John Owen fala, então, nesse ponto 10, ajuda para o pensamento espiritual. Então, dá aqui alguma ajuda, algum auxílio. Ele mostra, ele ensina, ele comenta, mas cabe a cada um de nós colocar em prática. Não tem como a outra pessoa praticar por você. Você mesmo, cada um de nós precisamos tentar colocar em prática. E é maravilhoso, né? Material muito bom. Como, eu vou repetir sempre aqui. Precisamos urgentemente de cristãos assim, piedosos, com uma mentalidade espiritual e com uma espiritualidade cheia de alegria, cheia de vigor. Como precisamos disso em nossos dias? Né? Enfrentar toda essa luta diária contra o mal, contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, contra a nossa frieza espiritual. Precisamos disso urgentemente. Precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, com relação a isso, para que possamos desenvolver realmente uma mentalidade espiritual. Irmãos, algum comentário? O irmão William comentou aqui, metade é um bom começo. Isso, perfeito. Né? É um provérbio chinês que diz, é melhor caminhar bem devagar do que ficar parado. É um provérbio chinês que diz isso também. É melhor caminhar, mesmo que seja devagar, porque não está parado, né? Então, realmente precisamos começar a nos mover em direção a Deus, mover a nossa alma, nosso coração em direção a Deus, os nossos pensamentos, né? Em direção a Deus. Isso aqui é o fim, então, da primeira parte do livro. Fim da primeira parte. Irmãos, mais algum comentário? Irmãos, pode escrever no chat ou pode falar no microfone, não tem problema. Fiquem à Irmão, vontade. recentemente eu estava comentando um livro com o Anderson, né, que esse aqui chama Para Estar com Deus, né? Ele Uhum. fala justamente sobre recolhimento. Aí um comentário que ele faz, né, que na nossa cabeça, passam muitos, entre aspas, muitos filmes na nossa cabeça daquilo que a gente vai fazer, assim, muitas perturbações, essas coisas. Mas daí ele faz o seguinte comentário, né? Que se nós não conseguimos nos concentrar nem meditar, e nós não conseguimos ficar em paz com Deus. Mas ou será que nós temos medo de nos enfrentar a sós com a nossa alma, porque tememos o vazio de que nela pode se descobrir, né? Ele fala que muitas vezes é porque a gente tem medo de enfrentar a nossa própria consciência, né? Isso, é verdade. Eu não sei se foi Concordo. nesse livro foi o irmão que comentou, né? Acho que foi, não, foi Agostinho. Ele fala assim: se você não pode fugir de Deus, foge com ele, né? E Sim, esse eu achei muito interessante. é muito interessante. Isso é verdade, nós temos medo de enfrentarmos a nós mesmos. É verdade. A gente quer distrair a nossa mente, né, com outras coisas. Quantas pessoas, hoje, na época de redes sociais, postam lá coisas bonitas, né, fotos bonitas e tudo mais, né? Público ali. Mas e nós sós? Como que tá, né? Creio que a maioria não está bem. Não está bem. Quer dizer, é só mais uma maquiagem. Maquiagem não literalmente, tá? Me refiro a maquiagem assim, no sentido de algo externo, né? Uma casca, né? E para demonstrar que está tudo bem, ou na verdade lá dentro não está. Quanto mais uma pessoa se mostra, talvez pior seja a situação lá dentro, né? Talvez pior seja. Então, é um medo de se
autoexaminar e conhecer-se a si mesmo, né? E isso é muito importante, né? Conhecer a si mesmo é importante e enfrentar os medos é importante. Com Deus, é claro. Psicólogo, por aí, as pessoas não cristãs vão falar para você fazer isso também. A diferença é que nós falamos para fazer com Deus, espiritualmente, né? Não carnalmente, como muitos sugerem. Muito bom, irmão. Depois manda lá no grupo, né? O nome do livro, a foto, a capa aí do livro. Quem sabe alguns irmãos se interessam aí também. Eu creio que, que nós precisamos muito disso. Não só a doutrina, teologia, mas precisamos de uma vida de devoção mais profunda a Deus. Irmãos, mais alguém? Podem ficar à vontade. Quiser falar alguma coisa, uma mensagem. O livro do John Owen eu acho fantástico, é muito bom, né? E há outros materiais, né? Há outros. Se eu lembrar, eu posso lá também para os irmãos o livro que eu comentei. Ele foi traduzido. Eu li ele em inglês, mas ele tem traduzido. Alguma editora traduziu e ele fala desse assunto de maneira mais sistemática, né? Uma explicação bíblica, né? De todas essas práticas e como fazer com base em autores puritanos, né? Mas um autor é um autor atual, um pastor americano que escreveu. Muito bom o material também. Ninguém, irmãos, então nós vamos orar. Vamos orar para nós encerrarmos, ok? Quem poderia orar? O irmão William, que ore? Irmão Anderson, está podendo orar, irmão? O microfone aí. Bom, tem duas orações, então, irmão William e irmão Anderson. Oremos, Senhor. Oremos, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso bendito e amado Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor Deus. Nós nos colocamos em nome de Jesus Cristo, nome por quem nossas orações são aceitas e temos a confiança de que não serão rejeitadas, Pai. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo dia de hoje, pelo dia que se passou, pela semana que se inicia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui se encontra. E, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a cada um de nós, continue nos abençoando. E aqueles também que não puderam participar e aqueles que ainda participarão, Pai. Nós rogamos a tua bênção, ainda que nós não sejamos merecedores. Te agradecemos, ó Pai, por esta palavra fielmente ministrada pelo teu servo. Que o Senhor o abençoe, ele e a sua família, o irmão Joelson, Pai. E nos ajude, Senhor, em nossas dificuldades. Ajuda, Senhor Deus, a absorvermos, Senhor Deus, o teu Espírito em nossos corações, para que nós sejamos receptáculos da Santíssima Trindade, que é a união perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que possamos aprender, Senhor Deus, e cultivar essa caridade em nossos corações, Pai. Quebra toda pedra em nossos corações, toda dificuldade que nós temos com aquilo que a tua palavra nos ordena, e que o Senhor ajude, Senhor Deus, a termos uma mentalidade espiritual, uma mentalidade que nos purifique de todo o terreno, nos levando, Senhor Deus, cada vez mais, subindo, Senhor Deus, essa escada para o céu, ó Pai. E o teu caminho, ó Pai, é o caminho perfeito, é o teu Filho, que ele seja modelo, Senhor Deus, de espiritualidade em nossas vidas, para que pensemos, Senhor Deus, em teu Filho, não apenas carnalmente, mas como o próprio Salmo diz, sabei que eu sou Deus, Pai. Que nós possamos enxergar o teu Filho como Deus em nossas vidas, que transforma as nossas almas, para que possamos, ó Pai, assim como o teu Filho se encarnou, nós, Senhor, nós nos assemelharmos a Deus, o oposto. Nos ajude, ó Pai. Nós precisamos da tua ajuda. Por nós mesmos, nada podemos fazer. Precisamos que o Senhor seja a raiz e que a tua seiva, ó Pai, passe para nós, Pai, para que o Senhor nos vivifique. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glorioso Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, damos graças, Senhor, por mais um dia de vida. Até aqui, o Senhor tem nos sustentado. Louvamos e agradecemos pelo emprego, pela saúde, pela vida, pelo café da manhã, pelo almoço, pelo café da tarde.
pelo teto e pelo privilégio que o Senhor nos dá no domingo, no teu santo dia, de poder ter esse estudo bíblico. Louvamos, Senhor, por ser muito bondoso e misericordioso conosco. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoe-nos por não meditar nas Escrituras ou não meditar corretamente, ou pensar que só o fato de estarmos pensando teologicamente em coisas teológicas, mas sem prazer nelas, também estamos pecando. Então a gente acaba pecando, Senhor, de muitas maneiras, de muitos modos. Esteja nos perdoando, perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos ajude, nos abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente e os que não puderem estar presentes também, cada família aqui representada, que o Senhor esteja abençoando. Tendo visto, Senhor, que nós nem somos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa que não vem do Senhor, se essa capacidade não vem do Senhor. O Senhor nos dê a capacidade, uma imensa vontade de orar, uma imensa vontade de meditar, ter alegria, prazer de estar na sua presença, estar orando, lendo a Bíblia, livros, vendo sermões, meditando, com prazer e alegria, Senhor. Tendo em vista que nós nem sabemos orar como convém, nem orar nós não sabemos, então. Que o Senhor esteja nos ajudando, que o Espírito Santo esteja nos ajudando nas nossas orações, pois se não for o Senhor, estaremos perdidos. Vivemos dias difíceis, dias complicados, mas como diz sua palavra, nós andamos por fé e não por vista. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar, e nos auxiliando também com igrejas, meu Deus. Igrejas bíblicas fiéis às Escrituras, que de fato subscrevem 100% os símbolos de fé. Precisamos disso, Senhor, de igrejas realmente puras. Que o Senhor nos ajude a estar congregando, que nos ajude, que eu possa levantar homens, que eu possa levantar vozes no deserto, que eu possa capacitar mais pessoas para estarmos congregando, Senhor. Várias igrejas no Brasil todo, no mundo todo. Que a igreja avance, o evangelho avance, meu, e que o Senhor derrote os seus inimigos. O Senhor derrote os inimigos da igreja, do cristianismo. Esteja abençoando a nossa semana. Deixo tudo em suas mãos, meu Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Uma boa semana a todos.